Atos 28, do verso 7 ao verso 15, diz assim o texto: Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Vamos orar. Amado Senhor e Salvador, nós exaltamos o Teu nome bendito, nos achegamos a Ti pelos méritos de Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor amado, aquele que cancelou na cruz as nossas dívidas, a fim de podermos ser reconciliados contigo e encontrar paz com o Senhor. Somos gratos pelo privilégio de prestar culto ao Teu nome, e somos gratos porque a cada momento desses, em que a Tua igreja se reúne para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade, o Senhor, ó Deus, se agrada em nos falar por meio da Tua palavra, que nesse momento foi lida e será pregada. Que o Senhor venha, ó Deus Santo, falar ao nosso coração mais uma vez para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto anterior, o contexto anterior ao texto que nós lemos nessa noite, mostra a chegada de Paulo na ilha de Malta, logo depois do naufrágio em que aquele navio onde ele estava se envolveu, e eles então chegam encharcados naquela ilha, podendo ver o cuidado providencial de Deus nas mínimas coisas. Os habitantes da ilha fazem uma fogueira para aqueles homens se aquecerem por conta de todo o frio que eles estavam sentindo. Eles cuidam, eles são benignos com aquela tripulação que havia naufragado. E além disso, você percebe que por mais que estes homens sejam benignos, eles são bem rápidos em julgar o apóstolo Paulo. Paulo era um dos sobreviventes do naufrágio, ele está perto da fogueira, e quando ele vai colocar o graveto ali naquela fogueira, uma cobra se pega na sua mão, ele então sacode a cobra e continua ali a sua vida, do jeito que ele estava. Mas aqueles homens que viram a cena, rapidamente disseram: esse homem é um assassino. Certamente esse homem é um assassino, porque tendo se salvado do mar, a justiça, lembra que a justiça para eles era a deusa de quê? A justiça não o deixou viver, a justiça o pegou, o tomou, ele vai morrer. Entretanto, você vê um Paulo confiante no cuidado do Senhor, ele sacode aquela cobra e nada lhe acontece. E na história você percebe como o juízo do homem sem Cristo, ele vai de um lado a outro muito rapidamente, porque até então Paulo era um assassino que merecia morrer, a deusa de que o pegou, mas agora, depois que ele sobreviveu também à picada da serpente, esse homem é um Deus. E eles então estão achando que Paulo é um Deus, por mais que Paulo esteja ali escoltado e preso. E o que você tem no texto que nós lemos essa noite é o restante dessa narrativa. Lucas continua mostrando que estes homens continuam a interagir com os habitantes da ilha. E você sabe que o chamado cristão
é para dar bom testemunho do nome de Cristo. Se você lembrar do começo do livro de Atos dos Apóstolos, quando Jesus prometeu o Espírito, disse que o Espírito viria para que os crentes fossem testemunhas de Jesus em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Tudo aquilo que o Senhor faz na nossa vida é para que venhamos a dar bom testemunho do seu nome. E estes homens estão sendo aqui constantemente cuidados pelo Senhor. Você é cuidado pelo Senhor constantemente. E você é chamado então a proclamar o evangelho da salvação e o bom nome do seu Redentor. Como a Bíblia diz, nós somos chamados para adornar a doutrina de Cristo com o nosso proceder, com as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. E é sempre bom lembrar que quando a Escritura fala de boas obras, ela não está falando necessariamente de obras de caridade. Boas obras na Escritura é o cumprimento da lei do Senhor, daquilo que o Senhor estabeleceu para o homem e que agora, por causa da libertação em Cristo, com o Espírito Santo no nosso coração, nós somos capazes de cumprir, nós somos habilitados a cumprir. Nesse episódio você pode perceber e aprender como é então que você deve agir de forma piedosa, sendo alvo de tantas bênçãos da parte de Deus. Como é que você percebe isso no texto? A primeira lição do texto é que você precisa servir a despeito das circunstâncias. Veja do versículo 7 ao versículo 9 o que o texto está dizendo. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Lucas começa registrando aqui que o principal homem daquela ilha, ou seja, aquele que era o grande líder daquele lugar, pega este grupo que tem Paulo, Lucas e os seus amigos e o hospeda em sua própria casa, em sua propriedade. Eles vão ficar ali por alguns dias somente, na casa da maior autoridade da ilha. Certamente ele ouviu notícias dos habitantes a respeito daquilo que havia acontecido perto da fogueira. Ele sabia então que o que tinha acontecido com Paulo e com os seus amigos, e este homem também usa de bondade para com os náufragos. Não é possível saber aqui quanto tempo se passou entre o tempo que eles chegaram na ilha e a hospedagem lá na casa de Públio, mas a narrativa dá a entender que isso acontece logo depois do episódio da fogueira. Eles chegam na ilha, eles são aquecidos ali naquele lugar, acontece o episódio com Paulo e logo depois então eles vão para a casa de Públio. E como eu disse, o fato de Paulo ter sobrevivido à picada da cobra pode ter influenciado, sim, na decisão de Públio hospedá-los. E eles então ficam ali, diz o texto bíblico, por 3 dias. E alguma coisa acontece ali. O pai de Públio vem a adoecer. É isso que acontece e que Lucas informa. Lembra que Lucas é médico e Lucas dá detalhes. Veja no verso 8: aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Quando a notícia chega, Paulo, que está ali hospedado, corre e vai visitar o pai de Públio. Lembre-se que Paulo é um prisioneiro. Paulo acabou de sofrer um naufrágio. Paulo passou por bons bocados no meio do mar, mas quando ele vê uma oportunidade de servir, ele o faz. Paulo teria muitas desculpas para dar a fim de não se envolver nessa história. Eu não conheço esse homem, ele não é nada meu, eu não tenho que me envolver com isso. Mas Paulo vê uma boa oportunidade de dar um bom testemunho a respeito do nome de Cristo. E ele se dispõe então a ir ver o pai de Públio.
Paulo, como apóstolo, tinha a promessa de Jesus de que se eles orassem por enfermos, os enfermos ficariam curados. Eu tenho dito que aqui no livro de Atos dos Apóstolos, os milagres servem para testificar o apostolado daqueles homens que foram enviados pelo Senhor Jesus Cristo. Nos nossos dias, quando se fala em cura, em dom de cura, como se o dom de cura ainda existisse, nós não cremos que ele existe mais, apesar de Deus ser um Deus que cura. Deus cura, mas nós não cremos que pessoas tenham um dom de cura como os apóstolos tinham. O que Jesus disse é que se eles impusessem a mão sobre enfermos, os enfermos ficariam curados, independente de terem fé ou não. E é isso que você vê aqui. Você vê Paulo indo à casa de um homem ímpio, e este homem ímpio sendo curado pelo ministério do apóstolo Paulo. O que é que acontece depois disso? A notícia corre. Paulo curou o pai de Públio. As pessoas então começam a ir todas para aquela casa, depois que a notícia se espalha. E veja o que Lucas diz, verso 9: à vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. A ideia aqui é que várias pessoas foram para lá, e Paulo curou a cada uma dessas pessoas. E é importante notar que Lucas não registra a conversão de uma pessoa sequer. Ninguém se converte com as curas que acontecem. Não há a fundação de uma igreja aqui na ilha de Malta, pelo menos não nesse momento. Apesar do milagre, e não de um milagre, de vários milagres, começando com aqueles homens vendo Paulo sobreviver à picada da serpente venenosa, passando pela cura do pai de Públio, e agora várias pessoas sendo curadas, mas não há conversão. As pessoas não se rendem ao nome do Senhor Jesus Cristo, apesar de estarem gratos, como você percebe no verso 10, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Eles de fato ficaram gratos pela cura, mas eles não creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Certamente houve pregação. Apesar de Lucas ser bem sucinto no seu relato, sempre que os apóstolos curavam, eles apontavam para o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas nesse momento, Lucas não registra conversões. Apesar disso tudo, Paulo está servindo. Paulo está dando um bom testemunho do nome de Cristo no meio daqueles homens. Muitas vezes, meus irmãos, quando cristãos passam por dificuldades, eles começam a esquecer que existe vida ao redor deles. O foco sou eu, o foco é o meu sofrimento, o foco é aquilo que eu estou passando. Eu sou o maior sofredor e não tem ninguém que sofra como eu sofro. E aí então eu paro de servir as pessoas, e aí eu paro de me importar com aquilo que os que estão ao meu redor estão passando. E o que você pode perceber nesse texto é que mesmo enfrentando dificuldades, mesmo que você esteja enfrentando problemas, você vai sempre encontrar uma ocasião para serviço. Você sempre vai encontrar ocasião para se dispor a ajudar alguém que está ao seu redor, porque o testemunho cristão envolve isso. Envolve amar a Deus e envolve amar o próximo. E é importante você lembrar que toda consolação que você tem da parte de Deus é para te ajudar a consolar outros. Paulo, quando escreve a segunda epístola aos Coríntios, ele fala algo interessante. Abra lá, 2 aos Coríntios, capítulo 1. Paulo está escrevendo de Éfeso. Você sabe o que aconteceu em Éfeso? Você se lembra do que aconteceu em Éfeso? Em Éfeso, Paulo teve aquele grande conflito lá com os adoradores da deusa Diana. Ele passou por muitas dificuldades naquele lugar. E é de lá, desse lugar onde ele enfrentou muitas dificuldades, que ele escreve a segunda epístola aos Coríntios. E já no capítulo 1, a partir do verso 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor
Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação. Paulo está em meio a dificuldades, mas Paulo está consolado pelo Senhor. E então ele diz: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Mas o consolo de Deus, Paulo vai dizer, não é um fim em si mesmo. Deus nos consola a fim de alguma coisa. Ele diz, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. E é por isso que eu disse que tudo aquilo que Deus faz em nosso favor é para que venhamos a dar bom testemunho dele. Paulo foi alvo da misericórdia de Deus, ele está sendo misericordioso. Paulo recebeu o consolo da parte de Deus, Paulo está consolando a igreja de Corinto. Mas Paulo não está vivendo um momento fácil na sua vida, como eu disse, ele está em Éfeso, ele está em meio a perseguições, muitas pessoas estão atrás dele, e ele continua dizendo: porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Paulo está dizendo: olha, eu estou sofrendo, eu sei que vocês estão sofrendo, mas Deus é o nosso consolo, Deus é o nosso conforto. E Paulo serve estes irmãos, escrevendo a eles uma carta a fim de consolar os seus corações, dizendo: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Veja o que Paulo está dizendo: aquilo pelo qual eu passei foi difícil, aquilo que eu enfrentei foi muito difícil, mas eu sei que o consolo que eu recebi de Deus nesse momento é para que eu pudesse consolar também a vocês. E então ele anima aqueles irmãos. Nós precisamos aprender a servir, mesmo que as nossas circunstâncias sejam complicadas. Você pode consolar a outros, você pode servir a outros, ainda que você esteja passando por muitas dificuldades. Jesus consola a sua vida, a fim de você ser um consolador, a fim de você se colocar ao lado daqueles que sofrem e poder então proclamar que existe um Redentor e um Salvador bendito, o mesmo Deus que ampara a sua vida e que vai amparar todos aqueles que pela fé se renderem a Ele, confessarem os seus pecados e se entregarem a Jesus Cristo. E se você quer um bom exemplo disso na Escritura, lembre da vida de José. Você conhece alguém mais atribulado que José? José é vendido pelos irmãos, os irmãos o colocam lá naquele buraco, ele vai para a casa de Faraó, de Potifar, ele continua servindo. Daí a pouco ele se destaca a tal ponto de Potifar o colocar sobre toda a sua casa. E o texto é bem claro, dizendo, negando-lhe apenas a sua esposa. Mas não é a própria esposa de Potifar agora que coloca os olhos em José? E então todos os dias ela pede a José que se deite com ele. E como José ama a Deus e ama o seu próximo, é essa a resposta que ele vai dar para aquela mulher: como faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Como é que eu pecaria contra Potifar e como é que eu pecaria contra o meu Deus? Aquela mulher então arma toda uma história dizendo ao seu marido: olha, este homem que você colocou aqui dentro, ele veio abusar de mim. E José agora, mesmo sendo alguém justo e tendo praticado justiça, vai parar na prisão. O que ele faz? Ele continua servindo. Ele continua servindo e daí a pouco o carcereiro coloca os presos sob o comando ali de José. E um dia ele chega
até aquele lugar e ele vê dois homens que desobedeceram ao faraó, o copeiro e o padeiro. Eles estão presos e eles estão tristes. José tem um monte de problema na vida dele. José vem passando por tribulação atrás de tribulação, atrás de tribulação, e ele chega naquele lugar e percebe que aqueles homens estão tristes. Por que vocês estão tristes? O que está acontecendo? Ele para de pensar nas coisas dele e ele se envolve com o sofrimento daqueles homens. Aqueles homens estão tristes porque eles sonharam e eles não têm ideia do que significa. E aí então José vai dizer: a Deus pertence os sonhos, diga aí o que foi que vocês sonharam. Eles contam, no final das contas, a interpretação de José é vista como verdadeira, porque um foi restabelecido, o outro foi morto. Mas veja o ponto aqui da história: José continuou a servir na prisão. José continuou a dar bom testemunho de Cristo naquele lugar, com todos os problemas. E como eu costumo dizer, talvez fosse muitos de nós, ao ouvir do homem: olha, eu tive um sonho, eu já ia sair de lado, falar assim: sonho já me deu muito problema. Eu estou aqui e tudo começou com um sonho. Eu sonhei, fui contar para meus irmãos, fui parar no buraco, e o resto da história você sabe. Mas José serve, José se dispõe. José é aquele que aponta para o que vai fazer Jesus Cristo, que a despeito de todo o sofrimento que virá sobre ele, está servindo ao seu povo. A despeito de toda angústia pela qual passa, ele está fazendo a sua obra para redimir a sua igreja, a fim de que o seu povo seja salvo e possa ser consolado por ele mesmo. Infelizmente, muitos de nós queremos apenas ser servidos. Queremos que as pessoas estejam à nossa volta, ao nosso dispor o tempo todo. E se alguém não atenta para a nossa tribulação, nós já reclamamos. Ninguém se importa comigo, ninguém liga para mim, mas eu não penso se há pessoas em uma situação pior do que a minha, que eu posso ajudar, que eu posso me dispor, porque eu estou preocupado muito com o meu problema. Eu estou focado muito na minha tribulação. E há pessoas que acham que a bondade para com elas mesmas é algo obrigatório. A delas não. A delas é facultativa. Eu sou bom quando eu posso, mas quanto a mim, você precisa me servir. Sirva a despeito das tribulações. Mas uma aplicação segunda aqui nesse ponto. Você tem pessoas dizendo assim: olha, as nossas igrejas são muito frias. Se as nossas igrejas tivessem mais milagres, como em Atos dos Apóstolos, teria muito mais conversão. Não. Você está vendo que não é assim. Você está vendo que várias pessoas foram curadas, mas não depositaram a fé em Jesus Cristo. E não é a primeira vez que você vê isso. Se você olhar para os evangelhos, você vai ver 10 leprosos sendo curados por Jesus Cristo, e um somente voltando para agradecer. Estes aqui ainda estão sendo gratos. Eles não se convertem, mas eles são gratos a Paulo. Aqueles leprosos sequer voltam para agradecer a Jesus. O que voltou recebeu muito mais do que uma cura física. Recebeu a salvação da sua alma. Milagres não vão causar conversões necessariamente, porque a conversão se dá quando o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, muda o coração do pecador, a fim de que agora ele venha a dar ouvidos à voz de Cristo. É assim que acontecem conversões. Os milagres estão sendo vistos em Atos dos Apóstolos, para que estes homens sejam de fato reconhecidos como homens enviados pelo Senhor Jesus Cristo. Ainda assim, se você tem da parte de Deus algum dom, eu sei que não é o de cura, porque nós não cremos isso, sirva. Mas não sirva achando que o seu serviço sempre terminará com alguém se convertendo, porque por vezes não vai acontecer. Pode ser que aconteça, mas a motivação para o serviço não pode ser querer ver conversão simplesmente.
A motivação para o serviço é honrar o nome do Senhor. E este Senhor vai converter quem Ele quer converter e vai endurecer quem Ele quer endurecer. Quanto a você, sirva. Sirva a despeito das circunstâncias. A segunda lição do texto: seja grato pelo cuidado de Deus. Do verso 10 até o verso 15, é isso que você vai perceber. Lucas continua dizendo assim: os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha, e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos, ouvindo notícias nossas, vieram ao nosso encontro, até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Nestes últimos versículos, Lucas registra o fim da estada de Paulo e dos seus amigos na ilha de Malta e a sua partida para Roma. Já no verso 15, você encontra Paulo dando graças. Essa é a última informação que Lucas dá nessa parte do texto. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus. Por que Paulo está tão grato? Lucas fala diretamente no verso 15 que é porque ele encontrou aqueles irmãos que vieram recebê-lo. Paulo está chegando então no seu destino final, a Roma, e ele tem ali irmãos queridos que estão com ele. Ele está grato. Mas você tem no restante do texto várias outras razões para o coração de Paulo estar agradecido. Veja o verso 10. O verso 10 fala que Deus, em sua providência, usou aqueles homens e a gratidão daqueles homens que foram curados para prover tudo aquilo de que esses homens têm necessidade. Lembra como eles chegaram na ilha? Só a roupa do corpo molhada, eles não têm mais nada. Tudo se perde no naufrágio. E como é que eles saem da ilha? Eles nos distinguiram com muitas honrarias, diz Lucas, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário para vestimento, necessário para alimento. Lembra que eles jogaram toda a carga de alimento fora, para que o barco ficasse mais leve, na esperança de o barco poder passar ali por aqueles bancos de areia sem encalhar? Agora eles são de novo supridos, e Deus usa a bondade daqueles homens que estão gratos pelo cuidado de Paulo com eles, por aquilo que Paulo fez em retribuição à bondade deles, aquilo que eles já tinham feito, aquecido aqueles homens com a fogueira. No verso 11, Lucas registra algo interessante. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema, por nome, Dióscuros. Não há como entender ou como saber a razão de Lucas ter achado importante essa informação. O que significa? O que é Dióscuros? Dióscuros são os filhos gêmeos de Zeus, do deus Zeus, do deus daqueles homens. E Lucas acha importante registrar que esse é o nome do navio. Hendrickson, um comentarista, vai dizer que por mais que você não tenha como saber o porquê de Lucas ter registrado esse nome pagão ali, por saber que os apóstolos eram contra a idolatria, ele está demonstrando que em outras ocasiões, possivelmente, eles usaram navios que tinham emblemas com nomes como esses, pagãos como esses. A ideia então é de que Deus está provendo para eles, ainda que usando pagãos. Você vê isso em Malta, na ilha, onde homens não crentes estão servindo aos crentes. E agora você vê na informação de Lucas. Você pode pensar, mas ele está preso, ele não tem opção, ele tem que estar no navio. Sim,
Mas parece que o registro é somente para enfatizar que não era algo incomum de acontecer, tomar navios com esses nomes pagãos. Nos versos 12 e 13, Lucas narra a continuação da viagem, e aqui parece que ele quer indicar toda a dificuldade no clima que eles encontraram. Veja lá, tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Eles estão querendo chegar no seu destino, mas eles param por 3 dias. Possivelmente você tem então um problema climático acontecendo. Donde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli. E aí então ele registra o nome de uma cidade no verso 13. E no verso 14 ele dá mais uma informação, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. Então você sabe que o navio agora fica 3 dias, veleja mais 2, para em outro porto, Puteoli, e fica por 7 dias. Lucas não diz a razão deles terem ficado por 7 dias, mas Paulo tem aqui a liberdade de passar 7 dias com os irmãos daquela ilha. Como é que tinham irmãos ali naquele lugar? Possivelmente estes irmãos que estão espalhados pelo império são irmãos que estiveram lá no comecinho do livro de Atos, na festa do Pentecostes. Lembra que por ocasião da festa de Pentecostes, judeus de todo canto foram para a festa, e chegando lá na festa encontraram Pedro pregando o evangelho, falando a respeito do Messias. Puderam verificar o milagre da descida do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo. Aqueles homens falando em outras línguas, eles ficam espantados, dizendo: nós não somos de tantas línguas diferentes, não somos partos, medos, elamitas, os naturais da Mesopotâmia. Como é que a gente consegue ouvir esse povo falando na nossa própria língua? E muitos se convertem ali, e estes que se convertem, eles voltam para os seus lugares, e é por isso que você tem igrejas cristãs em locais onde os apóstolos não estiveram. Você tem muitas igrejas fundadas, por exemplo, no ministério de Paulo, na sua primeira viagem, na sua segunda viagem, mas você tem igrejas fundadas em lugares onde você não tem notícia de que um apóstolo esteve. Como é que o evangelho chegou ali? Esses judeus que se converteram no dia de Pentecostes. São eles, parece então, que recebem aqui o apóstolo Paulo, e Paulo e seus amigos têm oportunidade de passar 7 dias, incluindo um dia de culto, incluindo um dia do Senhor, juntamente com aqueles irmãos, para depois irem para Roma. Puteoli já estava bem perto de Roma. Essa cidade ficava a 193 quilômetros de Roma. E aí então você tem no versículo 15 o desfecho de tudo isso. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Ele agora está falando dos irmãos de Roma. Como é que esses irmãos de Roma tiveram notícias? Aqueles irmãos da cidade anterior já fizeram saber os irmãos de Roma: Paulo está chegando, Paulo está indo para aí. E é quando Paulo chega então e tem essa comitiva esperando que ele chegue, ele encontra motivo de gratidão. Ele está grato a Deus, ele percebe o cuidado de Deus. Mas pense em algumas coisas aqui, a fim de que isso faça um pouco mais de sentido na sua cabeça. Paulo escreveu uma epístola aos Romanos, certo? Quando Paulo escreveu a sua epístola aos Romanos, ele ainda não conhecia a igreja de Roma. E ele faz menção na carta algumas vezes que ele gostaria de ir até Roma, ele gostaria de compartilhar algum dom espiritual com Roma. Você percebe que Paulo tem todo esse desejo no seu coração. Abra aí a epístola aos Romanos, no capítulo 15, e veja o que diz lá no verso de número 22. A Sociedade Bíblica coloca
um título em negrito aí, e hoje esse título vai ajudar um pouquinho. O título que você está lendo aí é Os Planos de Paulo. Paulo está escrevendo a carta e no momento ele fala quais são os seus planos. Quais são? Esta foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Olha, não deu para visitar vocês ainda, porque eu estou trabalhando muito pregando o Evangelho onde Cristo ainda não foi pregado. É o que ele diz então anteriormente. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Qual era o desejo então de Paulo? Ele queria estar com os irmãos de Roma. Ele escreve uma carta. Esses irmãos que estão recebendo Paulo já leram essa carta. Eles não conhecem, muitos deles, Paulo de ver, mas eles receberam a sua epístola. Paulo fala do desejo de estar com esses irmãos, mas se você ver o versículo subsequente, você tem mais uma informação. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos. O que aconteceu em Jerusalém? Em Jerusalém, Paulo foi preso no templo. Na cabeça de Paulo, sabe como que ia funcionar? Ele ia a Jerusalém, ia encontrar com Tiago, ia estabelecer ali a paz da igreja, gentios e judeus iam estar tranquilos, e Paulo ia até a Espanha, mas antes de ir para a Espanha, ele passaria por Roma. Ele serviria os irmãos de Roma e seria servido, seria enviado até a Espanha pelos irmãos de Roma. E então ele faz questão de frisar: olha, nesse momento eu estou indo para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, há aquele problema. Tiago chama ele e diz assim: Paulo, o negócio é o seguinte, tem gente aqui achando que você é contra o templo e contra a lei. É melhor você mostrar que você não é contra a lei. Há 2 homens aqui que fizeram voto, leve-os ao templo, pague a despesa do voto. E Paulo faz isso. Quando Paulo chega no templo, os judeus agarram Paulo, levam Paulo preso. E onde que Paulo vai parar? Ele vai parar na cadeia, depois ele vai parar na frente de um governador, vai dar o seu testemunho, na frente de outro governador, vai apelar para César, vai dar o testemunho na frente do rei, e agora ele está chegando em Roma, mas não do jeito que ele queria. Ele está no lugar onde ele queria estar, onde ele queria chegar, mas ele não chegou do jeito que ele achava que ele ia chegar. Paulo achou que chegaria em Roma por livre e espontânea vontade. Ele está escoltado. Deus o leva a Roma segundo a sua própria vontade, porque o Senhor Jesus Cristo, ao aparecer a Paulo, diz: tenha coragem, porque importa que do mesmo jeito que você deu testemunho em Jerusalém, você dê testemunho em Roma. E Paulo chega em Roma. Mas os planos de Paulo foram bem diferentes do plano de Deus. Apesar de no plano de Paulo ele chegar em Roma, e no plano de Deus ele ter chegado em Roma, mas a forma como isso aconteceu não estava nos planos de Paulo. Eu duvido que Paulo planejasse: olha, eu quero chegar em Roma, mas antes eu quero ser preso, eu quero quase ser espancado, eu preciso ir lá na frente do governador, no outro governador. Ele não planejaria isso, mas Deus planejou, e Deus efetuou, e Deus cumpriu toda a sua vontade na vida do apóstolo Paulo, que foi preso em Jerusalém e agora chegava a Roma. Daí você então vê esses irmãos de Roma recebendo a Paulo, e Paulo olhando para estes irmãos e dando graças a Deus, ficando animado por aquilo que os irmãos estão fazendo. Meu irmão e minha irmã, nem sempre a sua vida vai ser do jeito que você imagina que ela deve ser. Nem sempre os planos que você estabelecer na sua vida vão se concretizar.
Nem sempre aquilo que você gastou muito tempo pensando, imaginando, sonhando, será levado a cabo. Porque acima da vontade dos homens está a vontade de Deus. É Ele que soberanamente dispõe da nossa vida e dirige a nossa vida. É por isso que ainda que você faça planos, e você precisa fazer, Paulo fez, você não pode ser ingrato ou ficar amargurado quando Deus te conduzir a direções diferentes daquelas que você queria. E é isso que você tem em Paulo. Ele está grato, ainda que ele tenha chegado em Roma de forma totalmente diferente do que ele queria, mas ele está alegre, animado com aquilo que o Senhor tem feito na vida dele. Seja grato por tudo aquilo que Deus tem proporcionado a você. Talvez os mais velhos, se olharem para trás, para a sua história e para os planos que fizeram para suas vidas, vão estar certos de que não foi nem metade do jeito que eu imaginei. Se eu olhar para a minha vida e para aquilo que eu pensava aos 18 anos, você poderia estar certo de que isso nunca envolveria estar numa igreja e pregando, porque nem de crente eu gostava. Graças a Deus, os planos dele são diferentes dos meus. Graças a Deus, os caminhos dele são diferentes. E você pode olhar para tudo que Deus já fez na sua vida, fazendo a sua vontade, a sua própria vontade, a fim de conduzir você até aqui e encontrar motivo de ser grato e de saber que você está nas mãos de um Deus que, além de salvar a sua vida, tem cuidado de cada detalhe da sua vida. E como nós estamos vendo em Atos, nem mesmo as tribulações, nem mesmo os problemas, as aflições estão fugindo ao cuidado desse Deus. Você tem motivos de sobra então para confiar nesse Deus. Pode ser que Ele faça com você como Ele fez com Paulo. Ele faça você chegar no lugar que você queria chegar, mas por um caminho totalmente diferente, com muito mais tribulação. Seja grato. Seja grato ao Deus que conduz a sua vida, ao Deus que faz você experimentar bênçãos que você nunca imaginou que teria, mas que também faz com que você passe por provações que certamente não estavam nos seus planos. Por vezes nós queremos agradecer as bênçãos. Deus nos deu muitas coisas e esquecemos das aflições que nos fazem crescer, que nos fazem ser semelhantes a Jesus Cristo, porque elas são usadas por Deus para o nosso bem, para forjar em nós o caráter do nosso Redentor. Deus tem uma promessa. Ele vai completar a boa obra que Ele começou em você. Não é isso que Paulo fala? Eu estou bem certo que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas Ele nunca prometeu que não haveria dificuldades. Seja grato, porque aquele que disse: no mundo tereis aflições, disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E mais à frente disse: e eis que estou convosco todos os dias. A presença de Cristo caminhando conosco é motivo de muita gratidão a Deus, porque Ele está conosco em meio às nossas tribulações. Seja grato a Deus pela igreja do Senhor. Veja que Paulo está o tempo todo amparado por irmãos. Paulo tem como companheiro de viagem Lucas e outros irmãos que não estão presos, mas que fazem questão de servir a Paulo, de estar com Paulo. Paulo, para 7 dias nessa cidade antes de Roma, ele está no meio do povo de Deus. Ele tem a oportunidade de estar com a igreja, com irmãos que ele nunca tinha visto possivelmente, mas que sabiam quem ele era. O grande missionário da igreja nesse tempo é Paulo, e são estes irmãos que recebem Paulo, que servem Paulo. E agora em Roma, mesma coisa. Seja grato porque Deus te colocou na igreja.
É por isso que não há possibilidade de você ser um desigrejado. Nós estudamos recentemente a respeito disso, da impossibilidade de alguém estar desligado do corpo de Cristo. Biblicamente isso não se sustenta, não tem sentido. Sobretudo quando você olha para a igreja do Antigo Testamento, Israel, e compara com a igreja do Novo Testamento. Você vê que na igreja de Israel do Antigo Testamento você tem crentes e não crentes, mas todos eles batizados não, né? Circuncidados. Todos eles recebendo o sinal da aliança e sendo contados como a igreja do Antigo Testamento, o povo de Deus. E Paulo vai dizer: nem todos os de Israel são de fato israelitas. Tinha muita gente no povo de Israel que não era salvo. Assim é na igreja visível. Temos crentes e temos não crentes. Temos joio e temos o trigo. Temos pessoas que fizeram uma profissão de fé em Jesus Cristo, mas que o seu coração está bem distante do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que muitas vezes a igreja passa por tribulação, porque tem muita gente dentro da igreja que nem crente é, manchando e maculando o nome de Cristo. E aí às vezes a pessoa diz: está vendo, para que ir para a igreja? Um monte de gente imperfeita. Sim, mas dentro desse monte de gente imperfeita, há pessoas imperfeitas que foram lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, e que você precisa estar ligado a elas como crente que é. Deus nos chama para ser parte do seu corpo. É por isso que não há possibilidade de você ter um braço caminhando sozinho, deixando o corpo de lado, ou um dedo mindinho dizendo: eu vou viver a minha vida, um dia vou me unir a esse corpo espiritual, mas por enquanto deixa eu andar sozinho. A igreja é bênção, apesar das dificuldades, apesar das confusões. Veja a igreja de Corinto. Isso aqui é a igreja mais confusa que a de Corinto. Isso aqui é a igreja com mais problema do que a de Corinto. Problemas na igreja não são uma exclusividade dos nossos tempos. Os problemas existem desde que a igreja é igreja. Mas nós não podemos desistir da igreja, porque fomos salvos para ser parte desse povo, desse corpo. Precisamos ser gratos por esse corpo, onde Deus dota pessoas com dons distintos e diferentes para a edificação uns dos outros, para levar a carga uns dos outros, para servir uns aos outros, para perdoar uns aos outros. E é nesse convívio com a igreja que nós vamos crescendo. Seja grato pela igreja, e seja grato porque as pessoas que estão na igreja não são como você. É todo mundo diferente. Eu creio que uma igreja com todo mundo como eu seria muito chata. Graças a Deus você tem pessoas diferentes, personalidades diferentes. É uma diversidade sem tamanho, mas nós somos unidos pelo sangue de Jesus Cristo. E essa união no sangue de Jesus Cristo proporciona que irmãos que nunca viram Paulo vão lá se alegrar com ele quando ele passa por aquela cidade. Vão lá dar apoio a ele quando ele chega preso em Roma. Porque é isso que nós fazemos. Nós sustentamos uns aos outros. Seja grato pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos, ou não deveríamos estar, competindo uns com os outros. Nós somos chamados para caminhar juntos, estamos indo para o mesmo lugar, nos alegrando com quem se alegra, chorando com quem está chorando, consolando uns aos outros. Jesus Cristo é quem proporciona isso. Somente Jesus Cristo pode proporcionar isso. Seja grato então por tudo que você tem, porque Deus concede tudo aquilo de que você tem necessidade, por vezes muito mais do que você tem necessidade, a fim de que você glorifique o bom nome do Senhor Jesus Cristo. Mas uma questão a mais, como eu disse que falaria pela manhã. Lucas registra aqui que Paulo viajou em navios de nomes pagãos. E você deve ser contra a idolatria, e você deve pregar contra a idolatria. Mas isso não significa que tudo aquilo que os ímpios estão fazendo, você não vai usar.
Por exemplo, se você olhar para cá, para Vitória, você vai ver que muitos dos hospitais aqui em Vitória têm nomes de santo. Você não vai a um hospital que tem o nome de santo porque você é crente. É lógico que você vai ao hospital. Ou você tem um supermercado ali, aqui em Vitória tem também, lá em Guarapari só tinha um com o nome de santo, que tem o nome de santo. O que você faz? Você vai lá, você vai comprar, fazer suas compras e vai usar dos serviços. Não há problema nenhum sobre isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque noticia-se nesses dias que há um boicote grande à Netflix por conta do especial de Natal da Netflix, que ofende a pessoa do Senhor Jesus Cristo, retratando-o como um gay. E como eu expliquei pela manhã, por mais que eu seja cético no que diz respeito a boicote, porque boicote, na minha opinião, não muda a sociedade. Não é Mamon que muda a sociedade. Quem muda a sociedade é o Senhor Jesus Cristo. É pela pregação do Evangelho. Alguns me perguntaram: e você, pastor, vai cancelar a Netflix? Eu falei: já cancelei. Porque para mim, uma ofensa ao meu Senhor com o meu dinheiro é coisa que não faz sentido na minha cabeça. E olha que eu relutei, arrumei um monte de desculpa para não fazer isso. Eu sou um crente forte, não é isso que vai abalar minha fé. Eu posso continuar com a minha Netflix, mas é porque eu só queria assistir um pouquinho mais de seriado. É porque eu queria ter opção para os meus filhos assistirem desenho animado na hora que eles quiserem. Era porque eu estava pensando no meu conforto, não estava pensando no meu Senhor. E aí quando eu comecei a ver que as motivações do meu coração não tinham nada de piedade, por mais que eu comecei a pensar como eu sou forte na fé, isso não me abala, elas eram razões egoístas. Então o que eu quero dizer aqui, nós podemos usar daquilo que as pessoas que não temem a Deus fazem, sim, mas eu creio que há limites. Pelo menos para mim funcionou assim, e como eu disse de manhã, eu não dogmatizo isso e digo: todo crente tem que cancelar a Netflix. Nós somos livres em Jesus Cristo para tomar as nossas decisões. Mas eu creio que as nossas decisões precisam estar pautadas na palavra, e nós precisamos avaliar muito bem o nosso coração, porque ele nos engana. Porque ele nos faz pensar em tese de forma piedosa, mas no fundo é só egoísmo mesmo. É só vontade de não abrir mão de um serviço, entre aspas, essencial, não tem outro. Tá, vou cancelar a Netflix, vou fazer o quê? Eu não sei, o que a gente fazia antes de ter Netflix? Eu sobrevivi nesse tempo, eu não sei você. Nós precisamos entender que a liberdade em Jesus Cristo nos dá o direito de usufruir de coisas que não crentes fazem, mas nós precisamos ter firmeza quando o nome do Senhor é ofendido, quando os mandamentos do Senhor, os 4 primeiros, são todos eles quebrados. E aí alguém diz assim: mas pastor, eles não são crentes. Eu sei que eles não são crentes. Lembra que eu falei das boas obras agora há pouco? E as boas obras na Escritura são aquelas que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas, e elas têm a ver com a lei de Deus. A nossa confissão de fé fala a respeito das boas obras dos não crentes. Veja aqui que diz: as obras feitas, as boas obras não, as obras feitas pelos não regenerados, embora sejam quanto à matéria, coisas que Deus ordena e úteis, tanto em si mesmas como aos outros, contudo, porque procedem de corações não purificados pela fé, não são feitas devidamente segundo a palavra, nem para um fim justo, a glória de Deus, são pecaminosas e não podem agradar a Deus, nem preparar o homem para receber a graça de Deus. Sabe o que, trocando em miúdos, a confissão de fé está dizendo? Que as obras que as pessoas que não têm a Cristo fazem, elas podem até estar externamente em conformidade com a lei. Um não crente pode ser fiel no seu casamento, um não crente pode ser honesto, um não crente pode dar bom testemunho de honestidade, mas diante de Deus isso é trapo de imundícia. Elas não recomendam estes homens a Deus. E aí então vem o finalzinho, que eu acho bastante interessante, que diz:
Porque alguém pode dizer assim, então é melhor para o não crente é não fazer nada mesmo, né? Porque se ele for a melhor pessoa do mundo, ele não vai agradar a Deus. Para que ele vai fazer alguma coisa boa? Sabe qual é o nosso ensino confessional? Diz assim o finalzinho: não obstante, ainda que estes homens façam coisas externamente boas, eles não agradam a Deus. Não obstante, negligenciar essas coisas é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Qual que é o meu ponto então? Eu não posso ser um financiador de pessoas que, pelo menos externamente, não estão se enquadrando naquilo que Deus ordena a respeito do seu santo nome, da sua glória, dos seus atributos santíssimos. E eu creio que como crentes nós deveríamos pensar um bocado a respeito disso, mas como eu disse, eu não dogmatizo essas questões. Eu acho que nós temos liberdade, mas nós precisamos ter norte. Por que nós estamos fazendo isso? Por que eu vou cancelar? Por que eu não vou cancelar? Eu preciso saber e eu preciso honrar a Deus com as minhas decisões. Como é que você age de forma piedosa? Sirva a despeito das circunstâncias. Os seus problemas, eles não são maiores do que o de muitas outras pessoas. E é por isso que você pode servir, ainda que você esteja passando por aflição. E seja grato pelo cuidado de Deus. É Ele quem está conduzindo a sua vida. É Ele quem está guiando a sua vida a cada momento. Sejam momentos alegres, sejam momentos tristes, sejam momentos de aflição, sejam tribulações, o Senhor guia e ampara o seu povo e dá a este povo uma comunidade, um corpo, onde nós servimos uns aos outros. Olhe para o seu Redentor. Ele serviu em meio às tentações, às injúrias, às blasfêmias ditas a ele. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro e veja a orientação de Pedro àqueles irmãos no capítulo 2. 1 Pedro 2, a partir do verso 18. Servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso, porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteado por isso, o suportais com paciência? Se entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Então Pedro está dizendo: sirva, dê bom testemunho, ainda que você esteja sofrendo, porque não há vantagem nenhuma em sofrer porque está pecando. Ah, Pedro, esse negócio é difícil, né? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Diferente de você, Cristo sofreu sem ter pecado. É isso que Pedro está falando. E como é que ele agia? Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. E a implicação aqui é: vocês estavam desgarrados, agora vocês estão juntos do rebanho. Não se desgarre desse rebanho, não se coloque para fora deste rebanho. Jesus demonstra gratidão em todo o seu ministério. Você vê o tempo todo Jesus dando graças a Deus. Quando ele ressuscita Lázaro lá no capítulo 11, ele dá graças a Deus porque o Pai sempre ouve. Quando ele estabelece a ceia do Senhor, ele parte o pão, ele dá graças a Deus. Quando ele multiplica os pães para a multidão, ele dá graças a Deus. Ele está o tempo todo grato ao Senhor.
e ele glorifica a Deus mesmo em meio às suas tribulações, porque ao orar lá no capítulo 17 de João, ele, submisso a Deus, glorifica ao Pai pela obra confiada a ele, e afirma: eu te glorifiquei na terra, consumando toda a obra que me confiaste a fazer. Ao sofrer, Jesus servia o seu povo. Ele serviu em meio a tribulações, dando sempre graças ao Pai, para que você pudesse ser salvo, inserido no corpo, libertados do pecado, e tivesse o poder dado pelo Espírito Santo de agir da mesma maneira. Então, se você é salvo por Cristo, sirva a despeito das tribulações. Seja grato por tudo que o Senhor tem feito em sua vida. Nesse final de ano, onde as pessoas começam já a olhar e fazer o balanço de como foi 2019, você não precisava nem fazer esse balanço. Se você está vivo aqui, você sabe que você tem muita coisa para agradecer a Deus. Ele tem sustentado a sua vida, Ele tem guiado a sua vida, Ele continuará com você até a consumação dos séculos.